Epá, mas tens mesmo a certeza que podemos dizer isto no ar? Claro que sim, até repetimos. Ok, então bora lá. Isto vai dar de falar. Alô, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vimos com toda a nossa energia. Vocês não sabem porquê, mas nós sabemos, não é, Diogo? É verdade, sim senhora. É porquê? Porque estamos de Férias! maltinha, é isso mesmo. Estamos de férias. Mesmo feliz. Não estou de férias desde janeiro. E em janeiro aquilo nem se considerou bem férias, porque andámos só de um lado para o outro. Não foi? São as nossas férias. É férias. É férias. Nós- Mas férias de descansar. Exato. Nós gostamos de ter dois tipos de férias durante o ano. As férias em que vamos para a aventura e é sempre bum bum bum. E as férias em que não fazemos nada. E as férias em que não fazemos nenhum. Exatamente. E é essas que Nós nós vamos agora. Aliás, quando vocês estiverem a ouvir isto, nós já lá vamos estar há uma semana quase. Exatamente. Pronto, portanto, e depois contamos tudo, como é óbvio, não é? Vamos contar aqui aos Corretíssimo. nossos ouvintes. E hoje vimos contar, já nos pediram várias vezes assim episódios sobre viagens e é isso que vimos fazer aqui, hoje, não é? É sim senhora. Então vimos contar como é que foi a nossa viagem o ano passado a Cuba. Mas não foi do Alentejo. Não, foi com o do Fidel. A típica piada. Exato. Exatamente. Então, basicamente, há precisamente um ano, Estávamos lá nós nesta semana. estávamos em Cuba. Como é que surgiu isto de irmos para Cuba? Tu lembras-te? Olha, surgiu porque, primeiro, já tínhamos metido na cabeça que o ano passado íamos pelo menos a um país das Caraíbas. Já queríamos os dois e então, basicamente, decidimos, não, este ano, pá, vamos a um país, não sabemos qual, mas vamos a um país. E depois estivemos a ver os preços, pá, e em termos de preço, qualidade e até mesmo toda a envolvência que Cuba tinha e daquilo que a gente, Não foi tanto pesquisou. pela qualidade. Não é isso. Preço-qualidade, foi o que eu disse. Em termos de preço-qualidade, aquilo que tu pagavas para aquilo que tu ias ter, e depois acrescentando a isso toda a cultura que nós queríamos Acho que foi mais por aí. conhecer de Cuba, pronto, foi a nossa opção. Foi irmos até Cuba. Imagina, eu desde miúda, não sei porquê, sempre tive uma panca por Cuba. Eu acho que foi por causa dos morangos com açúcar, que houve uma temporada que começou em Cuba, temporada 3. E eu acho que foi desde aí que eu fiquei com, ai meu Deus, aquelas águas, tipo, não sei, Havana, toda a envolvência. Depois fui crescendo, obviamente fui conhecendo mais sobre a história de Cuba e fiquei sempre com muita vontade de ir lá conhecer. E pronto, encontrei alguém que também queria ir e fomos, marcámos a viagem com uma agência, correu tudo bem, a parte da marcação, foram Tudo super queridos. fantástico. Marcámos um bocado em cima da hora, nós fomos em setembro, marcámos a viagem em agosto, Exatamente. foi com um mês de antecedência, mais ou menos. Exatamente. Não Portanto, façam isso, foi ok? arriscado, foi arriscado. E depois, entretanto, quando nós marcámos, tivemos com uns amigos que também estiveram lá, Foi. não foi? Ou seja, Exatamente. quando nós... Não, nós ainda não tínhamos Quando marcado. nós ainda não tínhamos... Exatamente. Nós simplesmente tomámos foi a ideia de, ok, vamos inclusive para este resort porque já tínhamos falado com eles. Exatamente. E tivemos tão bom feedback daquele resort, Exato, decidimos, ok, foi vamos isso, e foi vamos isso. para este resort. Portanto, Yeah. eu não te quero mentir, mas eu acho que nem teve Um mês de antecedência. Não, teve. Eu acho que teve. Teve um mês e pá, e 2 semanas. Para aí. Foi mais ou menos um mês e 2 semanas, malta. Entre decidirmos que era aquele resort e começámos a falar com a agência para efetivamente marcar as nossas viagens. E marcámos, pronto, e fomos para, assim, dentro da situação de Cuba, supostamente Cuba não está na sua melhor Fase. exatamente. E esses nossos amigos estiveram lá, deram-nos super bom feedback daquele resort, que era um dos melhores, também mais caros, mas nós acabámos por optar também para ir para esse, porque lá está, tínhamos o feedback e tendo em conta toda a situação de Cuba, preferimos salvaguardar qualquer outra coisa. Yeah. E acabámos por pagar um pouco mais e estar num resort melhorzinho. Imaginem, se calhar se for lá agora uma segunda vez, se calhar já não vou para um resort tão caro, digo eu. Não sei. Eu acho que não. Não sei, mas pronto. Ficar aqui no ar essa dúvida. Quanto a mim, foi a minha primeira vez na América. E quanto a mim também. E quanto a ti também. Que eu saiba, acho que nunca lá tinha ido. Não, tu nunca sequer tinhas saído da Europa. Foi a primeira vez? Da Europa. Ok, pronto. Exatamente. Pronto, eu já tinha saído, mas nunca tinha ido à América. Um continente diferente. Obviamente que a realidade de Cuba
nada se assemelha à realidade americana, não é? Pá. Norte-americana. Não, sim, norte-americana, até porque, pronto, eles não... Porque a América do Sul e a América Central são muito Sim, elas, não, mas ela eu estou a por dizer ela. é que Cuba não tem assim tanta coisa da América, porque da América do Norte, porque neste momento estão super mal. São de costas Não voltadas. é? Não é de costas voltadas, mas Mas tem, pronto, tem a ver com os embargos. exatamente, Mas sim. pronto. Mas gostámos muito, fomos super bem recebidos e assim a primeira coisa que nós notámos, assim o grande choque cultural foi vermos, ou seja, não é as condições em que eles vivem, porque isso nós não conseguimos ver, mas pelo menos mesmo no nosso resort, que era dos melhores, não tínhamos tudo à disposição. E não Todos só, os dias. mal chegaste ao aeroporto, comparar um aeroporto europeu a comparar um sim, aeroporto nada a ver. da América Central, neste caso, Uhum. não tem nada a ver, malta. O aeroporto era super pequeno, não tinha quase nada, era como se fosse só uma estrutura, um corredor enorme, uns quantos bancos e pronto, isto é a saída do aeroporto. Yeah. Saem cá fora, parece uma estação básica de autocarros. De autocarros, pois é. A estação de autocarros de Gar do Oriente é maior do que o aeroporto deles. Sim, nós fomos para o aeroporto de Varadero. Varadero, portanto, exatamente. O O de da Havana Havana nós não conhecemos, se calhar o da conhecemos. Havana é enorme, não sei, Sim. mas o de Varadero Mas o de Varadero é era pequeno. muito pequenino. Pronto. Pronto. Também não Logo chegavam aí- assim tantos aviões. Sim, exato, portanto logo aí a gente consegue ter um choque cultural. Eu isso já tinha tido, a parte do aeroporto pelo menos, em Cabo Verde. Pois, Também exato. muito mais pequeno. Claro. Em comparação com os nossos. Mas também achei isso. E depois foi quando, efetivamente, estávamos no resort já, começámos a perceber que aquilo que nos dizia era mesmo verdade. Portanto, imagina, hoje podia haver bananas e amanhã podia não haver. Exatamente. Estou a entender? Sim, e nós já fomos numa altura em que já não era a época alta, Uhum. portanto nós já tivemos muita falta de... Nunca foi de qualidade, mas tivemos muita falta de variedade. Ou seja, nós sempre tivemos carne, sempre tivemos peixe, sempre tivemos arroz, sempre tivemos isso. A fruta, etc. Só que, em vez de termos, se calhar numa época alta, sei lá, 10 variedades de fruta, acontecia que nós só tínhamos 5, por Exato, exemplo. sim. E se calhar havia dias em que só íamos ter 4, mas depois voltámos a ter 5. Mas pronto, ou seja, era muito mais escasso. Sim, nunca era certo. Nunca era certo, exatamente. Por exemplo, agora para onde nós vamos, que ainda não vamos revelar, mas do feedback que temos, é um sítio em que temos muito mais variedade e que não existe falta de comida. E eles lá, efetivamente, existe essa falta. E nós depois, ao falarmos com alguns locais, conseguimos perceber que, pronto, as condições em que eles vivem não são de todo as melhores. Até porque o resort, isto depois a gente não foi só nos apercebermos, foi quando efetivamente tivemos a confirmação de um habitante de Varadero. Os resorts vivem completamente à parte porque têm, por exemplo, geradores do que o resto da população. Exatamente. Exatamente. E nós a seguir depois já vamos contar um bocadinho mais sobre as nossas experiências e de onde é que derivou esta conversa, mas pronto, em geral eu adorei o país. Imagina, não é 10 de 10, para mim é 1000 de 10. Em geral eu adorei o país. Eu gostei muito. É um choque forte. Muito. Acredito que não é qualquer pessoa que consiga adorar ou gostar, até porque tem que ir com uma mentalidade completamente aberta, porque é um país muito diferente dos outros das Caraíbas. Acho que até foi muito bom nós nas Caraíbas termos começado por Cuba. Yeah. Porquê? Porque normalmente as pessoas que vão para as Caraíbas, sei lá, México, Punta Cana, Jamaica, whatever, esses países têm muito mais coisas a oferecer. Yeah. Então as pessoas vão para os resorts e aquilo é super imensa abundância de comida. E depois chegam ali àqueles resorts. E depois vão para Cuba. Exato. E inclusive nós ouvimos um casal que estava num outro hotel e comentou isso connosco, dizer que, pronto, outras pessoas tinham comentado com eles de que Cuba não era assim tão bom. Yeah. Porquê? Porque estavam habituados a chegar a um resort e a ter tudo o que queriam, sabem? Principalmente a nível de comida. E portanto eu acho que até foi fixe nós começarmos por Cuba. Sim. E com certeza que iremos voltar. É daqueles países que tanto eu como o Diogo nós adoramos e queremos muito voltar, e queremos voltar num outro registro, portanto não só fazer resort. Queremos conhecer mais coisas do país, porque sinto que faltou essa parte,
e portanto acho que já deu para perceber que nós adorámos muito Cuba. Gostámos mesmo. Já ouvimos feedback de outras pessoas que não correu assim tão bem, que não gostaram, e está tudo certo, e lá está, é como o Diogo está a dizer, para irmos para Cuba, neste momento temos mesmo de ir com open mind, que vamos encontrar nada a ver. Imaginem, nós estivemos num resort de 5 estrelas, que aqui em Portugal se calhar se assemelha a um hotel de 3 estrelas. 3 e já tipo antigo. Exato. Já é aqueles 3 estrelas antigos, Portanto, não 3 estrelas estão a novo. perceber, e era tipo um dos melhores. Ou seja, nós temos que ir para lá já com essa mentalidade, que pode não haver todos os dias abundância de comida. Exatamente. Que as pessoas na rua vão-vos pedir porque é o que conseguem fazer, não é? Para tentar sobreviver. E pronto, que não é um país igual a Portugal. Mas esse choque cultural e depois, tipo, Havana, para mim, apaixonou-me. Mas antes da gente ir aí, se calhar falávamos um bocadinho do resort em si. Ok. Pá, de tudo aquilo. Para depois podemos começar por aí a explicar, Tá bom. Sim, derivado das tudo bem. excursões que a gente fez. Pronto. Então, pá, em termos do resort, epá, eu pelo menos adorei o resort. Nós ficámos no Meliá Internacional Varadero, só para ficar aqui. Acho que mediante aquilo que era as ofertas, pá, eu gostei bastante do resort. Eu também. Pá, super... não é super clean, ou seja, mas não é questão de ser moderno. Não, mas as linhas eram direitas, não era nada tipo rústico. Não era nada rústico, era tudo muito simples, sim. branco. As coisas eram todas muito... Como é que eu ia dizer? Não havia muito luxo. Eu acho que pelo menos eu senti que naquele resort não vias tipo grandes culturas ou algo a puxar assim para o requinte, era tudo muito mas low eu acho profile. que ali mesmo em Cuba eu acho que é muito por aí os hotéis que eu tinha visto. Sim, claro, mas pronto, eu não tinha essa expectativa, percebes? Eu até achei que, ok, vamos para este melhor, pá, se calhar vamos apanhar cenas mais requintadas, coisas mais caras, assim, por uma redundância. Mas eu gostei bastante do resort. Gostei muito também das pessoas que lá trabalhavam. Pá, tudo malta simpática. Muito queridas. As atividades todos os dias era sempre malta super alegre, pá, com uma energia fantástica. Também apanhámos bom tempo, só depois ali no fim da nossa semana é que apanhámos um furacão. Mas de resto, pá, eu adorei a piscina, pá, tudo. Eu também amei o resort, gostei mesmo muito. A praia era incrível, malta. Tudo aquilo que vos dizem que é o Mar das Caraíbas é mesmo, ok? A água azulinha, quentinha, a areia branca, pá, as palmeiras, é toda uma outra envolvência que, pá, não sei, não existe aqui. Eu nunca tinha estado num sítio assim. Pois é, assim, a areia branca, a água cristalina. Imagina, o sítio que eu vejo mais é tipo não é Comporta. É o mais aquela parecido. zona toda da Rábida. Falta é as palmeiras. Não, e se calhar até há palmeiras agora. Falta é uma coisa e importante. A água quentinha. Pois, exato. A qualidade da água é boa, só que é fria como tudo. Exato, pronto. Ali isso não existe. Para além das águas quentinhas, também gostámos imenso das pessoas que lá trabalhavam. Foram sempre muito, muito fofas connosco. E acho que isso também acaba por fazer com que nós queremos voltar também. Sim, o facto claro. das pessoas serem amigáveis e claro que sim. queridas. A hospitalidade foi muito boa. Exatamente. A verdade é essa. E lá está, como o Diogo estava a falar, nós tivemos um bocado de azar que não é azar, porque na altura em que nós fomos no final de setembro. Que é agora. Exatamente, que é aquela altura, naquela zona de furacões e tempestades, etc. Yeah. E nós tivemos a infelicidade de apanhar um pouco de uma tempestade que ainda bem que não chegou diretamente a nós. Ficámos felizes. Nós na altura, antes de falarmos em Cuba, lembro-me que falámos no México. Exatamente. E esta tempestade que nós estamos a falar afetou muito, muito, muito Cancún na altura. Que era o sítio onde a gente ia. Portanto, ainda bem que nós não escolhemos o México, porque senão aí então tínhamos ficado com as férias basicamente arruinadas. Porque tínhamos ficado no quarto do hotel e nós sempre a em sair. Cuba apanhámos, mas não foi nada muito grave. Apanhámos foi um bocado de vento, apanhámos foi chuva. Mas pronto, uma coisa que a gente tem que referir é o mar muda completamente. Sim. Eu gostei da parte do mar porque eu adoro ondas e não gosto muito de água parada. O Diogo já não gostou tanto. A questão é que aquilo ficou... Primeiro, a cor muda logo do mar.
malta, esqueçam, a agitação e a corrente é tão forte que o mar deixa de ser azul. Nós de passa a ser repente, cinzento. não, e nós de repente estávamos dentro d'água, a nossa espreguiçadeira era Não, tipo e é aqui, isso- e é isso que eu ia começávamos É isso que eu ia dizer. E sem dar depois, conta, estávamos já na outra ponta da praia. É isso que eu ia dizer. Depois a corrente é tão forte que nós, para conseguirmos sair da água, Isso é verdade. a gente Foi difícil. a gente teve ali um treino de cardio para a gente conseguir sair da água, porque pronto, a corrente era mesmo muito forte. Mas pronto, pá, é um clima tropical. É o que é. Ainda por cima, na altura de furacões é normal estas situações. Mas em geral, pá, uma coisa que eu tenho cá... O que é que afetou a cena da tempestade foi que nós sentíssemos, por exemplo, houve um dia que nós estávamos dentro da piscina e do nada começa a cair uma carga de água gigante e bué trovões, e nós dentro da piscina. Depois, quando começámos a ver os trovões, percebemos se calhar é melhor sairmos, e saímos. Mas foi isso, e foi, pá, à noite, houve uma noite que teve bué vento e não sei o quê, mas isso para nós foi um bocado indiferente. Não, inclusive nós depois falámos foi com um casal que diz que na varanda via as cadeiras à roda, mas nós não... Porque o nosso hotel até os vidros eram duplos, Era aquilo vidros nem duplos. sequer só via o que é que estava a passar. Nada. O que aconteceu foi que os hotéis, pelo menos o que nós ficámos, e acredito que os resorts neste tipo de sítios, tipo Caraíbas, que sejam todos assim, são abertos. Ou seja, os corredores para os vossos quartos... Todo o hotel é aberto, basicamente. Sim, exato. São abertos. Então o que é que aconteceu? Teve a chover tanto e estava tanto vento que a chuva foi empurrada para dentro do corredor do nosso... Ou seja, onde estava o nosso quarto, e nós... No dia seguinte dessa noite, abrimos a porta e tínhamos um lago, mas tipo... Um rio mesmo? Um rio com água, pronto. Nós tínhamos água até aos tornozelos, basicamente. Basicamente foi isso. Mas de resto, pá, o que é que nós podemos fazer quanto a isso? Nada, aproveitámos na mesma. Também estava calor, portanto... Continua calor, clima tropical, portanto dava bem para estarmos dentro da água. A nós não nos fez grande moça. Não. Portanto, se não vos fizer moça também, vão nesta altura, que é mais barato e é fixe na mesma. E olha, uma coisa engraçada daquele resort, pelo menos o outro resort que a gente depois falou com aquele casal quando estivemos em Havana, isso não existia, era o nosso resort tinha um ecossistema de animais muito bacana. Pois era, porque nós tínhamos bichinhos, depois tínhamos lagartos e depois tínhamos um gato lá. E os pássaros. E os pássaros, exato. Portanto, mas os lagartos eram bué da bacanos. Ou seja, aquilo comiam-se uns aos outros, exato. Estão a perceber? Tipo, os lagartos... O gato era tipo o rei. O gato comia os pássaros já tinham comido os lagartos já tinham comido os bichinhos. Mas era bem fofo. Eu gostava de manhã, olá, tipo, eu punha-me a falar com eles. Não me achem louca, né? Mas porque era bem fofo. todos ao sol de manhã, então pronto. Era bem fofo. Mas pronto, para além disso, como estamos a falar em clima tropical, e isto não foi de todo por causa da tempestade, foi mesmo por causa de ser um clima tropical muito úmido, algo completamente diferente aqui de Portugal, onde eu já tinha sentido algo parecido foi em Cabo Verde, mas sinto que lá ainda é mais úmido, na minha opinião, pelo menos na altura em que nós estivemos. Imagina, as paredes do quarto... já mais para o final da semana escorriam água, estão a perceber, da umidade. A nossa roupa, que estava pendurada e dobrada, estava ensopada, tipo em água, era umidade. Nós tínhamos um espelho no quarto que nos últimos dias estava sempre embaciado. E nós, se abríssemos a porta do quarto, então, a porta tipo a janela, aquilo entrava tipo quente. E o que acontecia quando nós íamos às vezes jantar ou tomar um pequeno almoço de manhã... os teus óculos embaciavam-se, as lentes das câmaras, da umidade e do calor, o contraste, porque nós tínhamos sempre o ar-condicionado ligado dentro do quarto, porque aquilo era meia-noite e estavam 20 e tal graus, mas com 80 ou 90%. Isso foi mesmo, eu acho que das primeiras coisas que nós notámos quando lá chegámos, porque assim que nós saímos do avião, nós saímos de Lisboa, eu lembro-me bem, nós saímos de Lisboa com 26 graus, sol, 26 graus, calor. Nós chegámos a Cuba de noite já com 26 graus. Já era 11 e tal? Não era 11, eram 10. Não, era 11 e tal já. Era, pronto. Sim. Já com 26 graus, àquela hora, mas calor, não havia sol, não havia nada, agora era uma umidade e um calor. E a temperatura calor. era a mesma que nós tínhamos cá apanhado, mas completamente diferente. Mas foi logo aquele tipo... Okay. Foi exatamente isso. Foi mesmo. Mas lá está... E tu sentiste em bué sítios, por exemplo, quando chegámos à Madeira também era um clima completamente diferente. Sim, mas não era... Não era assim tão úmido, mas, por exemplo, eu em Cabo Verde também notei essa diferença. Pois, exato. Mas eu sinto que as Caraíbas é... é mais intenso, é mais forte, eu acho, pode ter sido da altura que nós fomos, né?
mas eu achei mais úmido, aquele mais... Tipo, parecia que não conseguias respirar ali durante uns segundos. Mas pronto, tipo, para além disso, a parte da roupa também não nos fez assim tanta diferença. Nós, quando chegámos a casa aqui a Portugal, pusemos tudo para lavar e lavou tudo. E foi fixe. Aquela sensação de vocês acabarem de tomar banho e já estarem a precisar de outro banho é diária. Yeah. Portanto, faz parte. E eles vivem assim bem, portanto, nós também conseguimos conviver com isso. Não, eles têm um poder de resistência enorme. Havia várias vezes que estávamos na praia e os nadadores salvadores de lá andavam com fatos de mergulho. Não te lembras? Fatos de mergulho completos, só não tinham a parte da cabeça. E atenção, o corpo deles também já está habituado àquilo, né? Claro, e é assim, quando o sol bate, queima. Portanto, aquilo tanto servia para os proteger, mas eu imagino o calor que eles calhar eles não tinham. Se fosse eu é que tinha bué da calor. Exato. Então, continuando aqui com as histórias, já vos contámos mais ou menos como é que é o país, o que é que nós mais gostámos, o que é que nós menos gostámos. Vamos passar àquilo que eu acho que vocês também vão gostar de saber, que são as coisas assim mais engraçadas que nos aconteceram e que nós nos fomos lembrando enquanto estivemos a planear este episódio e que acho que era giro partilhar convosco. Até porque nós também nos rimos bué só de estar a relembrar certas situações. Agora a gente ri. Sim, agora dá para rir. Na altura. Mas, olha, algumas também dá para rir na altura, mas pronto. Começámos logo aqui em Lisboa. Ainda nem sequer tínhamos saído daqui e as coisas já estavam correr. Já íamos ver Cuba por um canudo. Literalmente. Então o que é que aconteceu? O nosso voo era numa das pontas do aeroporto. Então nós fizemos aquele caminho todo, já tínhamos passado pela segurança, já tínhamos almoçado, porque o nosso voo era às 5 e tal, não era? Era às 5. 5 ou às 7? Não, às 5. Não, 5. Às 5. Então, tipo, já tínhamos feito isso tudo e já fomos, tipo, andando, que era para também termos um sítio para nos sentarmos, enquanto estávamos à espera. Chegámos lá e já estavam lá imensas pessoas. Porquê? Porque as pessoas que estavam lá eram do voo anterior ao nosso. E nós chegámos e olhámos lá para aquele placarzinho e dizia Varadero e a hora do voo anterior ao nosso. Que tinha atrasado 15 minutos. Exatamente. E esse voo tinha atrasado 15 minutos. Ou seja, imaginem que o voo era às 3 e estava lá 3 e um quarto. Pronto. E nós, tipo, olhámos para aquilo. Ok, não é o nosso. Vamos sentar-nos aqui um pouco e quando depois for a nossa vez vamos nos pôr na fila. E ali ficámos, ainda tirámos umas fotografias, e tivemos ali ainda um bom bocado de tempo. Até que começamos, tipo, a ver toda a gente a formar uma fila e, tipo, a começar a entrar no avião. Mas toda a gente. Ou seja, os únicos que continuavam sentados éramos nós, tinha mais um casal que também ficaram na dúvida. Éramos muito poucos que não se estavam a levantar. E nós começámos a achar, tipo, aquilo um bocado estranho. Ou seja, não iam só 4 pessoas ou 5 dentro de um avião para o outro lado do mundo, né? E começámos a olhar e pensámos, se calhar o melhor é perguntarmos para não corrermos o risco de ficarmos aqui. E então, depois, até acho que foste tu, não foste? Foi. A gente esperou que toda a gente entrasse, para depois íamos lá perguntar às senhoras, efetivamente, olha, passa-se alguma coisa, que o nosso avião era este que sai daqui às 5. E o número do avião era o mesmo. Por isso é que nós estranhámos. Por isso é que é isso que eu ia dizer. Exatamente, o número do voo era o mesmo, as horas é que eram diferentes. Exatamente, era isso que eu ia dizer. E como o número do avião batia certo, só que nem nós tínhamos recebido nenhuma mensagem a falar da alteração da hora, nem mesmo as outras pessoas. Então, nós começámos ali um bocadinho, isto é o nosso voo, mas não é a nossa hora. Então a gente esperou para não estarmos na fila, esperámos que todas as pessoas que já estavam na fila embarcassem para depois irmos então lá perguntar à senhora. Ainda bem que fomos, porque era o nosso voo. A senhora até achou estranho, nós não temos recebido mensagem nenhuma, porque o voo afinal não atrasou, mas sim adiantou. Em vez de sair, eu acho que ia sair às 5h30 ou às 5h20 e saiu era 4:45, pelo menos a hora de embarque era 4:45. Mas nós não tínhamos recebido mensagem, portanto, se não calha a gente, por acaso, e atenção que nós fomos com bastante antecedência para o cais de embarque. Sim, nós ainda fomos com muita antecedência e ainda vai na volta bem. Se calhar alguém ficou pelo caminho. Pois, não sei como é que ficou, mas a questão é mesmo essa. Por acaso decidimos ir perguntar, e ainda bem que fomos perguntar, porque senão, lá está, íamos ver só o avião a partir íamos e nós ficando em Lisboa, não íamos para Cuba. Íamos ficando em Lisboa e as nossas férias iam ser um pouco arruinadas, porque depois não sei como é que a gente ia conseguir fazer. Pois, exatamente. Mas pronto, esta foi logo assim a primeira coisa que nos aconteceu. Entramos no avião
E o que é que aconteceu durante 8 horas e qualquer coisa de voo que nós também já estávamos assim a passar-nos um pouquinho? Tivemos o azar de ter um casal à nossa frente que, malta, ainda hoje eu e a Joana não sabemos vos dizer se eles estavam recém-casados ou se eram amantes. Pois, exato. Eles foram o voo inteiro no marmelance. Mas no marmelance, malta, só que, pá, estão à nossa frente, podem ir no marmelance à vontade. Só que os dondocos queriam era rebater os bancos para trás. E ainda fizeram isso. E ainda fizeram isso. Epá, e é assim, os bancos também não iam muito para trás, mas efetivamente ainda iam um bocado. Epá, eu já não tinha quase espaço nenhum. Imagina, chegou a um ponto que eu acho que nós só tínhamos tipo um palmo Tipo, entre nós e a cadeira da frente. Exato. E imaginem, aquele tem televisão para a gente poder estar a ver um filmezinho ou até mesmo nós estamos a comer. Não, e eu estava com o computador e de repente já Pois, tinha o computador exato. em cima Ou de seja, mim. não tínhamos maneira nenhuma. Epá, aquilo começou-nos a enervar. Mas a enervar, mesmo a enervar. Até que depois eles, não sei porquê, um vai à casa de banho e o outro troca de lugar. E aí eles trocaram de lugar. E a quando trocam de lugar... isto porque houve turbulência. E quando houve turbulência, mandaram voltar a colocar os bancos direitos. Não Pois foi? Pois foi. Pronto. Exatamente. E então, eles colocaram os bancos direitos, depois lá foram à casa de banho. Quando voltaram, já tinha passado para aí 6 horas de voo na boa. Já tinha passado 6 horas e até que eles depois voltaram, sentaram-se. Iam querer rebater os bancos outra vez. O que é que a gente fez, Joana? A gente, não foste tu, eu Pois não foi. fiz. Pois foi, fui eu. Porque era o senhor que estava a tentar, não era? Epá, eu fui, não sei se era o senhor, se era ela. Era ele, não porque sei. ele estava do meu lado primeiro E e depois depois passou para o teu. Pronto. E era ele que estava a pôr mais para baixo. Pronto. Epá, é assim, já estava farto daquilo. E para não mandar uma cabeçada ao senhor, o que é que eu fiz? Meti as mãos assim. Ele pôs E eu tipo as assim, mãos. agora não mandas para trás. Não, mas ele não disse nada, ele só Eu não disse pensou, nada, eu só ok? meti as mãos, ok? E nisto ouvimos assim, tipo ele assim, isto não vai para trás. E ela, Tens de clicar no botão. e ela assim, tens de clicar no botão, que estranho. E sabe que estava a funcionar. E eu assim, eu à espera que eles virassem para trás, tipo eu podia dizer, olha, peço-me essa desculpa, mas já chega, não? Pá, um bocadinho, por favor. É que eu estou aqui há tempos para conseguir estar a comer descansado ou a ver um filme descansado sem estar a levar com o vosso banco aqui, ainda para mais. Vocês os dois rebatados e eu a ver o vosso marmelança em HD 4K, né? Ai, muito Em zoom, bom. ainda por cima. Literalmente. Epá, um bocadinho por favor, a verdade é essa. E então, pá, essa foi uma das histórias Opa, mais essa engraçadas. Qual é que é a odd, malta, destes dois irem para o mesmo resort por onde fomos? Pois Inclusive, foi. ficaram... Eles no autocarro vinham ao nosso lado. Ah pá, não me lembro. Epá, malta. Mas eles ficaram no mesmo resort connosco e depois à vinda, ou seja, à volta para o aeroporto de Varadero, tivemos um problema, ou seja, imensas pessoas estavam lá e eles e nós tivemos o mesmo problema. Então Tivemos que ficámos os gramar juntos, a semana estão a perceber? toda, malta. Só que pronto, durante a semana a gente só os via. Agora, aquela viagem de avião, epá. Olha, sabes o que é que aconteceu? Outra coisa que aconteceu no avião e eu não me lembrei quando estivemos a planear este episódio. O quê? Ora, malta, antes de mais, vocês têm que seguir o meu canal no YouTube, porque entretanto, nos entretantos, vai sair o vlog, o travel vlog desta viagem de Cuba e de outras tantas que nós fizemos e que vamos fazer. Portanto, sigam-me. Eu vou deixar aqui em baixo na caixa da descrição o link e peço que me vão seguir se quiserem saber um bocadinho mais sobre as nossas viagens e ver como é que correu. E o que é que acontece? Este momento está gravado, portanto eu acredito que eu vá colocar isto no vídeo. Já sei o que é que é, já sei. Então, antes desta história toda destes nossos friends no avião, nós entramos para o avião, sentámos-nos e o que é que acontece? Eu gosto imenso de gravar e eu estava a gravar tanto para o YouTube como para TikTok, Reels, o que fosse. Ou seja, uma câmara estava na horizontal e outra na vertical. E o que é que aconteceu? Naqueles ecrãzinhos que estes aviões têm, vocês não veem o cabin crew a fazer aquelas coisas das saídas e como é que metem o colete. Vocês não veem a pessoa a fazer isso. É-vos mostrado um vídeo nesses ecrãs para toda a gente. É um vídeo demonstrativo, sim, exato. basicamente. E eu queria imenso gravar aquilo, porque foi a primeira vez que me aparecia em vídeo e não a pessoa. E então estava eu, olha, tenho aqui a minha câmera, para quem não está a ver, está só a ouvir, pá, por favor, vão ao YouTube, ou então imaginem só. Eu estava com esta câmera e estava com o telemóvel na outra mão.
a filmar aquilo tudo. Esta estava na horizontal e o telemóvel na vertical. E eu estava a gravar aquilo tipo super atenta, não sei o quê. E o vídeo sorrisinho na cara. com um grande sorriso, tipo, uau, vamos viajar e não sei o quê. Olhem, o vídeo começa e diz assim, não é permitido filmar, gravar, fotografar. Olha, Durante a demonstração deste a vídeo. demonstração deste vídeo. O que é que sucede? Eu tinha 2 aparelhos a gravar aquilo. O Diogo olha para mim tipo assim. Eu olho para o Diogo. Escancaramos-nos a rir. Pá, a sério. E eu, tipo, quando eu leio aquilo, eu assim, não se pode gravar, não sei o quê, capturar imagens, não sei o quê, durante esta demonstração. E eu olho tipo só assim para o meu telemóvel e para a câmara. E só me dá uma vontade de rir gigante, porque quem me visse naquele momento, claramente, que, pá, eu já estava a gravar, né? E depois gravei, não gravei? Gravaste, sim, senhora. Depois caguei só na cena e gravei. Mas esse momento está em vídeo. Já não me lembrava disso. Agora, Epá, foi priceless. de falarmos no avião, lembrei. Esquece. Foi bem engraçado. O que a gente Nós riu. rimos imenso. Parece bem aqueles apanhados. quando alguém está a fazer porcaria e do nada olha para trás e tipo E o tá puto a a fazer pessoa. porcaria e está tipo a mãe a olhar para ele assim. E aí que eu senti-me bem mal. E depois eu achei que tu não ias reparar, mas é que tu olhaste para mim. Eu olhei logo para ti. Então, pronto. Foi bem engraçado. E isto foi as coisas assim dentro do avião. De resto a viagem correu bem. Sim. Pronto, comida era boa. foi normal, a comida era boa, comemos. O que é que agora aprendemos para a nossa viagem que vamos fazer amanhã? Que vamos levar uns snackzinhos. Yeah. Isto Porque porquê, malta? sentimos falta Porque disso. a viagem, por exemplo, é de 8 horas, mas dão-vos a refeição a partir ali das 2 horas de voo para lá. As outras 5 horas e tal não vos dão nada, a não ser que vocês paguem. Não, dão tipo café e chá, Dão mas café eu e chá, não mas gosto disso. para E vos isso não alimentar, alimenta. mas para vos alimentar não dão nada. Então a gente desta vez vai levar uns snackzinhos só para poder ir Exato. trincando. Exato. Mas pronto. Então, acabámos por sair do avião, aeroporto, já explicámos como é que era e chegámos ao resort e no segundo dia de resort Foi quando tivemos o primeiro jantar. o Diogo apanhou uma gastroenterite. Eu não sei se era uma gastroenterite. Porque efetivamente Mas eu não foi tive... algo mau. Alguma coisa ali me caiu mal. Sim. Isto porquê, malta? Todos os dias ao jantar o resort tem aqueles restaurantes, e então cada dia supostamente marca-vos um jantar num restaurante desses, para ser temático. O primeiro que a gente foi, a comida não era má, até que chegámos à parte da sobremesa. E eles tinham lá um arroz com leite, arroz doce. Era bué bom, malta. Eu comi várias vezes e nunca me aconteceu nada. A Joana adorou aquilo. Eu dei 2 garrafadas e disse, ok, não quero mais. Tipo, não me sabe bem. Malta, eu não sei se foi aquilo, mas efetivamente nós comemos tudo igual. Não Pois, diferenciou eu não nada. fiquei nada, não Malta. fiquei mal com nada. Tu, se Sim, calhar mas- achas que foi o arroz com leite Pois, e pode não ter sido. mas soube mal. Portanto, Sim, logo sim, daí, sim. eu meti logo de parte. Malta, a gente saiu do restaurante, fomos lá ao barzinho, beber qualquer coisa, ver o espetáculo que estava a ver. Fomos dormir. Às 5 da manhã, eu acordo super mal disposto, com dor de barriga. Podem ver tudo no meu vlog, não se esqueçam. Aí a malta, acordei bem da mal, vomitava, bué. A Joana, entretanto, depois acordou. Depois até foi ao pequeno almoço, eu não fui ao pequeno almoço. Sim, depois acabei por... Imaginem, podem ver tudo no meu vlog, não é a parte do Diogo estar a dizer que estava aos vómitos, ok? Isso eu não gravei. Pois, exato. Mas eu fui ao pequeno almoço sozinha, porque acordei com fome. E então fui, depois voltei para o quarto. Quando voltei, ele continuava mal disposto. Bem engraçado, tu voltaste para o quarto a dizer assim, amor, a gravar, amor, Pois foi. há sumo de manga. Isto manga. porquê? Porque eu fui para lá, ok, e 2 amigos nossos sabem, e eu levei uma ganda barraca, porque eu fui para lá... Uma barraca não, uma Uma, banhada. uma banhada. Não, foi uma ganda barraca e eu levei uma ganda banhada. Que eu fui para lá achar, porque disseram-me assim, e as mangas lá são tipo melhor coisa que eu já comi na vida, Incríveis. incríveis. E eu, ei, a porra, então vamos embora, é mesmo para esse. Chego lá, mangas, no galhete, não havia mangas. havia Já não havia mangas. Tipo, não há. Eu tenho Como uma assim? foto do Diogo bem triste, que não havia mangas. E então, neste dia, só para ser o cúmulo de tudo, o que é que havia, amor? Sumo de manga. Sumo de manga. E eu vim toda contente porque eu achei que ele já estaria melhor de quando eu regressasse. E então venho a gravar, amor, hoje há sumo de manga. E está ele na casa de banho. Brrr. Eu disse, e Agregar-me não. todo novamente. E ele assim, por favor, podes-me ir buscar um chá? Fui, voltei a sair, fui buscar o chá, voltei. Podes-me ir buscar Yeah. pão? Tudo, Fui. ou seja, tudo aquilo que eu comia ou bebia Yeah. ia fora. Fui buscar pão. E entretanto, eu olhei para ele e disse assim, amor, o melhor é irmos ali ao médico,
para tentar perceber o que é que tu Sim. tens e o que é que te podem ajudar. Sim, antes disso a Joana já tinha dito, opá, olha, mas a gente tem cenas, vê lá, estamos em Benderon, estamos em Gaviscon, isso é pá, não, isso Yeah, não, isso não vai fazer queria, nada. yeah, ele não queria Para aquilo que eu tomar. estava a sentir, não era nada que me fosse efetivamente Atentem ajudar. nesta história, porque as mulheres sabem, não é? Fomos ao posto médico, pronto. Fomos ao posto E a médico. senhora lá recebeu-me, então, ok, então, Bué o que é fofa. que se sente, o que é que tem? Epá, olha, estou isto, vomitei, pá, 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 pá. Então, olha, então, e vocês trouxeram alguma coisa? Eu disse, olha, por acaso, trouxemos. Temos ali Benderon, e ela, Benderon não. Temos ali mais isto, temos ali Gaviscon, e ela, Gaviscon, ok, olha, pode tomar Gaviscon, pelo menos me vai acalmar o estômago. E eu, ok, pronto, posso tomar. Até se não resultar, ela, então se não resultar é muito simples, venha cá novamente, paga, por acaso até não foi assim tão caro o valor, era 80 euros, que era 50 da consulta mais 30 da injeção. Uma injeção no bumbum. Uma injeção no bumbum, era Botox. E pronto, se não resultar o Gaviscon venha cá, você paga e a gente depois efetivamente faz essa medicação com a injeção. Pá, olha, cheguei a casa, chegámos ao quarto, bebi aquilo, ao início mal disposto, parecia que ia vomitar, depois lá me controlei, adormeci. Dormiu que nem um bebê, malta, deu para eu ver 2 filmes, ele continuou a dormir e quando acordou estava fresco e fofo, pronto para outra, e eu só tive vontade de lhe esfregar na cara. Não estava fresco e fofo. Não, mas estavas aqueles cheirinhos muito daquela comida mas atrofiavam, mas estava estavas melhor. muito melhor, não Pá, tinha nada a ver. Acima de tudo o estômago, eu tinha o estômago ali. Depois eu esfreguei-lhe na cara, né? Sim. Que eu disse, toma o Gaviscon. Mas é tal coisa. Desta porque a vez já sensação... levamos ali um carregamento de Gaviscon, que é para não Mas não é isso, porque a sensação que eu tinha não era disso, não era de ser do estômago, percebes? Mas efetivamente, pronto, era. Pelo menos eu tinha o estômago de tal maneira que o Gaviscon acalmou. Mas pronto, aquilo depois passou e ainda bem que passou. E depois... não tivemos mais nada. Depois passaste bem o resto das férias. Tranquilíssimo. Foi uma manhã. À pronto, tarde já eu estava tipo só um cheirinho de Cuba para nós não nos esquecermos. Exatamente. Foi um bocado por aí. Exatamente. Olha, outra coisa que nos aconteceu, não sei se tu te lembras, nós muitas vezes íamos para a piscina, porque o Diogo gosta muito mais de piscina do que de praia, eu sou ao contrário, então nós temos, neste tipo de férias, vamos-nos revezando um pouco. Umas vezes vamos para a piscina, outras vezes vamos para a praia. Mergulho na praia, mergulho na piscina. Que é para fazermos a vontade um ao outro, porque nós também gostamos de estar juntos. Pode não parecer, mas nós gostamos. E então, quando estávamos na piscina, normalmente pedíamos sempre bebidas para estarmos a beber. Ou pina colada, caipirinha, o que fosse. E foi no último dia, não foi? Eu também tenho gravado. Portanto é isso, malta. Vocês têm que seguir o meu canal para ver o vlog, porque eu tenho gravado. Se não foi no último dia, foi num dos últimos. Mas eu julgo ter sido no último. Ou no último ou no penúltimo. Pedimos um morrito. Morrito normal, em Cuba, né? Super, sim, isto porquê? Porque super o que nós conhecido. pedíamos mais ou menos era o Coca-Colas. Uma coisa engraçada, que nós quando estávamos na piscina vimos passar, eles tinham cerveja. Era cerveja Superboc. Pois era. Era Superboc. Yeah. Não sei se era por estar lá muitos portugueses ou não, mas eles tinham mesmo cerveja Superboc. Mas pronto, pedimos o morrito. Sim, eu ia dizer que o que nós costumávamos pedir era sempre pina colada. Nunca era morritos. Só para contextualizar um bocadinho. Sim, foi o primeiro morrito que bebemos lá dentro no do resort foi o primeiro morrito. E então, pedimos o morrito e estávamos à espera de um morrito como deve de ser. Bem, o senhor entrega-nos rum puro. Aí a malta. Literalmente puro. Vocês estão a ver o copo morrito. Tipo, aqueles copos de plástico normais de festas de anos e tudo mais. Isto assim, era rum. E depois só tinha um bocadinho assim, que era a parte do sumo de limão. Sim, aquilo não, imagina, aquilo era rum puro. Aí, assim que a gente deu aquilo à boca, isso está gravado. tá Quando eu te gravado, disse a ti, prova. Porque eu disse, vai um tchin-tchin e tu, não, prova. Prova primeiro. Pronto. Malta, aquilo até veio a lágrima ao olho. Poça. Ficou gravado. Aquilo custou um bocadinho. Mas pronto, tipo, fora isso, as bebidas eram boas e nós bebíamos bastante, principalmente pina coladas, que é aquilo que nós mais gostamos. Olha, outra coisa que também nos aconteceu bastante e que nós, quando vamos para este tipo de países, temos de ter atenção é as melgas. Nós conseguimos proteger-nos, ou seja, levámos de Portugal 2 repelentes, dos mais fortes que havia. Já nos tinham avisado, aqueles nossos amigos tinham dito, malta, levem repelentes porque ali há bois. E ainda bem que levámos repelentes, eu acho que não fiquei com nenhuma picada, eu não me lembro. Eu também não lembro de ter ficado com picadas. Mas se fiquei foi com muito pouco, porque eu normalmente faço também alergia e não fiquei, nada assim. Mas houve uma história bem engraçada com uma melga. As melgas lá parecem elas são lentas. Elas estão moles do sabem, calor, mesmo moles. Elas não reagem. Imagina, elas pousam em vocês e vocês estão tipo ali a dar-lhes e elas não saem dali. Estão a perceber? Elas não fazem para voar outra vez.
elas ficam ali a Elas estão tipo picar-vos. ali, malta, se me quiseres matar, mata-me. Tipo, não quer saber. Então, Elas são bem suicidas nisso. então, o que é que sucedeu? Eu tinha-me besuntado toda de repelente, menos na cara. Na cara nós nunca pusemos repelente, Não sei, acho eu. mas acho que não. E então, estávamos a andar pelo resort e uma melga pousa-me na bochecha. Isto foi na última noite, se não me engano. E o Diogo não tem mais nada. Eu estava a falar bem com o Diogo, tipo, não sei o quê, já não lembro o assunto. E o Diogo, eu só ouvi assim, drush. E senti uma estalada na minha cara que vocês não têm noção. E eu não estava a perceber porque é que ele me estava a dar um estaladão. Porque imaginem, a conversa que nós estávamos a ter não, tipo, não tinha mal nenhum. Eu não lhe tinha feito mal nenhum porque é que ele me estava a agredir. Deita um estaladão. E eu disse assim, Diogo, bateste-me. E ele, desculpa, estava aí uma melga. E o melhor, malta? Picou-me. Foi nessa. Foi a única que picou. A melga picou-me e foi-se embora porque ela não morreu. Estão a perceber? Foi horrível. Eu senti-me tão mal, agredida, picada. É que ao menos tinha, pronto, né? Feito o trabalho todo, mas não. Pelo menos eu não bati em vão, né? Tinhas Opa, efetivamente uma melga. Sim, desta vez sou eu que te vou dar uma chinelada que vais ver. Mas Não, mas, pronto. porquê? Mas, contextualizar um bocadinho. Havia bem melgas, porque isto já foi na última noite antes de nós virmos embora. E aí já a tempestade tinha passado. Ou seja, foi um dia de calor enorme. À noite aquilo era... Bem, mas malta, eu acho que nunca tinha visto tanta melga junta. Tu tens um vídeo, acho eu, a gravar. Uma foto. Ou uma Que foto. a foto ficou toda tremida porque eu não consegui, porque estavam A questão imenso é que... a picar-nos Não, e não eu só conseguia... Mas eu acho que nos vídeos, acho que se vê as melgas a passar Não sei ao se pé no do vídeo flash. dá para perceber. Epá, era uma quantidade de melgas enormes. Yeah. E então, pronto, pá, é normal daqueles países. Agora para este já vamos preparados. Sim, portanto, ainda bem. Mas olhem, outra coisa, assim só para fechar as coisas engraçadas que nos aconteceram, eu vou contar um pouquinho uma história que envolve aqui o nosso isso é constrangedor. querido Diogo, mas posso contar ou não? Podes. Deixas-me contar aos Deixo, nossos ouvintes? deixo. Acho que eles merecem, não é? Epá, não sei. Eles são fiéis. Ok, pode ser. Fala uma coisa Então. depois processo-te. Não me processas. Não sei. O vídeo é teu também. Então, o nosso quarto tinha à entrada, ou seja, assim que entravam no quarto, tinha um corredor ainda um bocado grande e só depois é que começava então o quarto. E ao longo desse corredor era a nossa casa de banho. Ou seja, se entrasse alguém no quarto, quem estava na cama não conseguia ver logo a pessoa que tinha entrado pelo quarto adentro. E o que é que sucede? Nós, eu acho que fomos tipo descansar um pouco ao quarto e eu estava a ver um filme no computador, na cama, com uns fones e o Diogo foi à casa de banho. Tudo tranquilo. E nisto, imagina, eu... Salientar uma coisa. O quê? A casa de banho era portas de vidro baço. Ou seja, dava para ver, tanto pela luz como pelos vultos, se alguém estava dentro estava na parte da sanita sim, dava para ver. Não era uma porta opaca. Não era uma porta opaca, dava para exatamente. perceber. Pronto. E nisto, eu estou no computador e vejo um vulto, tipo, parado, a olhar para mim. Mas eu não olhei. Porquê? Porque o Diogo tem muito essa mania de, às vezes eu estou super concentrada a ver qualquer coisa, ou no telemóvel, ou no computador, ou a ler qualquer coisa. E o Diogo tem essa mania de, tipo, parar e começar a olhar fixamente para mim e só se mexe quando eu olho para ele. Estão a entender? E naquele dia, pronto, eu achei que era o Diogo e eu disse assim, não, agora não vou olhar. Vais ficar aí bué de tempo e eu não vou olhar para ti. E teve ali, passaram ainda uns minutos. E o vulto, não, tipo, continuava ali. E eu assim, bom, então, mas este gajo hoje está louco, está ali já há bué de tempo. Então, olhei. Bom, malta, quando eu olho, vejo uma mulher, tipo assim, a fazer aos braços. E eu só tive tempo de tirar um fone e dizer, é que eu estava, imagina, eu estava confortável no meu quarto. Estava, tipo, eu acho que estava de pijama, ou com roupa tipo assim confortável, estava toda descabelada, estão a perceber? Pronto, estava a ver um filme. Então eu só tive tempo de dizer, E ela perguntou-me se podia limpar o chão. Eu disse, sim, pode limpar o chão à vontade. Pá, e nisto, ok, tipo, vi aquela senhora e vejo outra senhora atrás dela a tirar o lixo do nosso quarto. E eu, tipo, ok, vou voltar a ouvir o meu filme. Meto os fones, encosto-me outra vez, continuo a ver o meu filme. E nisto vejo o Diogo a vir, como se fosse aquelas crianças que foram apanhadas a fazer alguma coisa, sabem? Veio, sentou-se na bordinha da cama e diz-me assim, amor, com aquela cara mesmo tipo... Ele estava desolado, malta.
E eu tiro o fone e digo, então o que é que foi? E ele assim, ela viu-me na casa de banho. E eu começo a rir imenso. Porque ele Malta, casa estava de banho bem desolado. era na sanita. Tipo, no trono. Estão a perceber? E o melhor, quem o viu foi a senhora que andava a recolher o lixo. O melhor é que a senhora foi lá para recolher o lixo da casa de banho. A senhora abriu a porta. Viu-me lá. E tipo, imagina, em vez de fechar a porta, peço desculpa. Não. Olha, Ela ainda pediu o lixo. agora deixa-me só tirar aqui o lixo. Foi muito bom. Juro. Ai, Olhem, eu Fiquei-me não a sentir tão mal. Se houvesse um buraquinho, o mais pequenino, eu tinha ficado solto. Olhem, eu ri Lá enfiado. tanto, porque Eu fiquei sem reação. logo ao completamente. início eu não percebi que a senhora tinha... Ou seja, tinha percebido que a senhora o tinha visto na casa de banho. Mas não tinha percebido que a senhora, para além disso, tinha-lhe pedido o lixo. Olha, quando ele me contou, eu ri tanto. Portanto, é uma coisa que nós ainda gozamos hoje em dia e vai ficar para sempre marcado na nossa memória, com certeza. Francamente. E se não ficar, está aqui este podcast para nós nos relembrarmos. Yeah, mesmo. Porque isso eu não consegui gravar, estou a entender? Fogo. Essa não ficou gravada. Mas pronto, continuando. Continuando. Awkward! Exato. À parte disso, Vamos passar. em termos de resort, malta, foi basicamente isto. Pá, curtimos, Sim, aproveitámos. o dia era muito a mesma coisa. O que dia era sempre a mesma coisa. praia, Acordar, piscina, comer. comer. Não, acordar, Ok. comer, praia ou piscina, ir para casa, ir para o quarto, voltar, almoço, praia, piscina, ir para o quarto. Sim. Era isto. Era um bocado isto. Vira o disco e toca o mesmo. Também não há muito mais Exato. assim Mas pronto, a o que fazer. é que também era um dos nossos objetivos? Era fazer pelo menos uma excursão. Excursão essa que era a Havana. Acabámos por fazê-la na sexta-feira. Na sexta-feira. Ou seja, nós vinhamos embora no domingo e então sexta-feira aproveitámos e fomos fazer a excursão à Havana. Nós mais ou menos já sabíamos o que era a Havana, também tínhamos um guia e um promotor de viagem, de excursões, basicamente, que ia ali ao resort, pá, e disse-nos mais ou menos, opá, olha, levem isto, não vale a pena estarem a levar aquilo, a excursão vai ter almoço, não vai ter, vocês vão conhecer estes sítios, pronto, basicamente, o normal. Da Havana, a viagem foi ainda demorada, ainda foi para aí 1 hora e tal de viagem, 1 hora, 2 horas e tal. Mais do que 1 hora, 2 horas e tal, foi isso, foi 2 horas e tal. Para mim foi uma eternidade. 2 horas e tal de viagem, pois, porque aliás, tu nesse dia passaste mal. Eu passei muito mal, não entrando aqui em muitos pormenores, mas imaginem, primeiro estava naquela altura do mês, o que também não facilitou nada, estava cheia de dores, e depois, para além disso, eu tenho um certo problema com gases, e então naquele dia em específico eu já acordei assim. Não tem muito a ver com... Não é só... Ou seja, não tem muito a ver. Este problema que eu tenho não tem só a ver com aquilo que eu como, mas tem muito a ver também com a parte do sistema nervoso. Yeah. E naquele dia, eu não sei se foi por causa de eu estar super ansiosa por ir conhecer a Havana, que eu já acordei assim. Então quando fui tomar um pequeno almoço e isso, eu já estava super inchada, super cheia de cólicas, e estava mesmo a passar mal. E custou-me muito mesmo a fazer a viagem, porque nós fomos numa carrinha. E quando a carrinha chegou ao nosso resort, o nosso resort era o último, então já os lugares estavam mais ou menos definidos. Era um autocarro mesmo? Não, aquilo era mesmo uma carrinha. Era carrinha? Aquilo não era um autocarro gigante. Eu achava que era um autocarro. Não, aquilo era uma carrinha. Okay. E tipo, imagina, eu e o Diogo já não conseguimos ir um ao pé do outro. Tivemos que ir separados. E isso para mim ainda me custou mais. Porque imagina, eu estava lá de uma rapariga que eu não conhecia de lado nenhum e eu estava-me ali a contorcer de dores, a pingar suor, porque as dores eram tantas, depois estava bué calor, foi muito mal mesmo, até certo ponto, depois consegui ficar melhor, mas até ficar melhor eu achei mesmo que eu ia ficar ali em Havana, se é que me entendem, porque eu estava mesmo a sentir super mal. Exato. E o Diogo depois conseguiu-me ajudar, ainda bem, porque se eu estivesse sozinha não sei como é que tinha feito. Mas pronto, nesta viagem até Havana nós parámos num sítio tipo estação de serviço, onde, pelo que percebemos, aquilo é um sítio onde já param de propósito, porque ali dá para vocês comprarem pina coladas, comprarem também alguns recuerdos, pronto, e para ir à casa de banho, essas coisas. É uma área de serviço. Sim, mas pronto, eu acho que aquilo também deve ser um pouco acordado com eles, porque a verdade também não existe assim tantas. Exatamente. Mas pronto. E então nós parámos lá. E eu fui à casa de banho. E nós ainda não tínhamos saído do resort até esse dia. E eu fui à casa de banho, malta. E para vocês terem noção, à porta da casa de banho das senhoras
estavam 2 senhoras a dar papel higiênico. Mas não era um bocado de papel higiênico, era uma folhinha de papel higiênico. Só para vocês terem noção como é que eles vivem lá. Foi aí que nós tivemos o primeiro choque. Aí foi um grande Porque nós choque. ainda não tínhamos saído do resort, pá, e no resort onde nós estávamos, efetivamente havia. Sim, apesar de não havia haver rolos, havia abundância, por exemplo, mas na parte do buffet e dos restaurantes não havia guardanapos, mas Era de pano. era de pano. Mas nós no quarto sempre tivemos rolos, Sim, papel, sim, pá, sim. nunca houve essa falta. Ali efetivamente foi onde a gente teve o primeiro E choque. para mim, imagina, eu não tinha levado rolos de papel higiênico, eu não tinha lenços de papel, eu não tinha nada. Porque nós também não sabíamos Percebem? para o que é que realmente íamos. Pá, Portanto, então foi complicado. Depois consegui resolver a situação e lá fomos até Havana e o resto da viagem depois de eu conseguir ficar bem, correu super bem. Adorei Havana, adorei a praça, todos os carros, pá, pessoal, os carros são icónicos. A cidade em si, na altura quando nós fomos, estava um pouco suja. Mas mesmo assim é bonita, mesmo estando suja, eu achei uma cidade mesmo bonita e as pessoas foram mega simpáticas. pá, eu não concordo contigo, porque ok, a cidade era bonita, mas efetivamente era 2 extremos, ou seja, havia ruas em que as casas estavam todas bonitinhas, em que no entanto tu também tinhas. Aquilo era o quê? Era a Câmara Municipal deles. O Capitólio. Era o Capitólio mesmo. Pá, o Capitólio, Pá, o Capitólio muito giro. muito giro, tinha riqueza, tinha pedaços de ouro, coisas banhadas a ouro, só que automaticamente tinham ruas paralelas em que havia algumas que Estava tudo partido. tinham crateras, malta, mas crateras, não passava carros ali, porque aquilo era de uma ponta à outra, um buraco que estava aberto, mas um buraco com uma profundidade enorme. Pá, pronto, apanhámos também uma altura em que eles não tinham combustível para os caminhões do lixo, então o lixo não era recolhido, o lixo não estava espalhado na rua, estavam todos juntos aos caixotes do lixo, mas com umidade, com chuvas e sem ninguém recolher, vocês podem imaginar o cheiro que era naquela cidade. Portanto, havia sempre estes 2 opostos, mas pronto, e dentro da própria Havana Velha também tinhas ruas, por exemplo, ao pé da La Bodeguita, a rua estava apresentável. Ao pé de certas praças que nós lá tínhamos, as ruas estavam todas apresentáveis. Mas pronto. Imaginem, nós não nos sentimos nunca inseguros em Cuba. Não. E nós chegou um momento em que estivemos sozinhos. Havana. Aliás, nós ficámos perdidos em Havana. Nós perdemos em Havana e nunca nos sentimos inseguros. Eu só me senti mais insegura, e não era insegura pelas pessoas, só que aquilo estava tão partido, havia zonas tão partidas, tão degradadas, eu sentia-me insegura por isso, sei lá, por aquilo poder ruir e nós estarmos ali ao pé, sim, ou qualquer coisa, sim, porque de resto não nos sentimos mesmo de todo em relação à população, inseguros. É assim, quem nos via sabia que éramos turistas, ou iam-se oferecer para fazer excursões, para nos apresentar a cidade, ou então era pessoas que nos vinham pedir ou sabonetes, ou dinheiro, ou alguma coisa, pá, porque efetivamente eles têm muita falta. Sim, isso é uma realidade, ou seja, quem vai para a Havana tem que ir com esse mindset, que é, eles vão-vos pedir. Vocês vão estar na rua e eles vão estar constantemente, vocês estão a andar e são constantemente abordados por pessoas a pedir coisas porque eles precisam mesmo. Mas fora isso, pá, eu gostei muito da cidade, sou sincera. Os carros incríveis, é mesmo aquilo que nós vemos tipo, nos filmes, na televisão, o que seja, é muito, muito giro. Parece que vocês andam para trás no tempo e nós nunca vivemos nesse tempo. Sim, até a própria construção deles é muito antiga, é muito... eu assemelho muito aquele estilo de construção toda, na altura não, de vez em quando passa, por exemplo, aquelas novelas do Brasil dos anos 60, anos 70. Mas lá está, nós só conseguimos, parece que andaste para trás no tempo por causa dessas novelas que tu vês, tu nunca viveste. Sim, claro. Imagina, se calhar pessoas que viveram nesse tempo, nessa altura, aquilo ficou que parado. Vão lá, vão tipo as mercearias, sim. É tudo muito... Sim, aquilo ficou parado, mas foi mais Havana que ficou parada do que, por exemplo, todas as outras cidades de Cuba. Varadero não ficou parado e não tem nada a ver com aquele estilo de arquitetura que a própria Havana tem, a Havana Velha. Mas pronto, deu para conhecer pelo menos os pontos assim muito. mais principais. Nós também não tivemos assim tanto tempo em Havana, infelizmente, e é algo que nós queremos fazer, tipo uma próxima vez que voltemos a Cuba, queremos passar pelo menos 2 dias em Havana,
para conhecer melhor, porque houve alguns pontos que não conseguimos conhecer. Sim, ou isso, ou então uma excursão que passe lá o dia todo, efetivamente. Se for uma excursão que passe lá o dia todo. Eu gostava de jantar também lá. Então, por exemplo, essa excursão. Mas daquilo que nós conhecemos foi, pá, eu gostei, honestamente eu gostei. Também fomos à La Bodeguita del Medio, que é assim um dos sítios mais icónicos de Havana. Fomos lá beber o nosso primeiro morrito, aí é que nós bebemos o nosso primeiro morrito. E aí o morrito, pá, como deve ser, pelo menos e aí o morrito não era só rum. Foi muito bom. Ali ainda por cima tivemos a felicidade de encontrar pessoas que estavam a cantar e não sei o que, foi muito giro. Nós estávamos lá dentro e estava a ver meio que um espetáculo, então foi muito giro. Comprámos também, logo lá à frente estava um senhor a vender ímãs e quadros e acabámos por comprar também lá algumas recordações para nós e para os nossos amigos e família. Então foi assim muito, muito giro essa viagem, sem ser o início. Por minha causa, mas depois correu tudo bem. Ainda tivemos, foi bem engraçado porque nós tivemos um almoço e as pessoas tipo, iam-se sentando e nós sentámos-nos numa mesa e veio um casal mais velho do que nós e sentou-se à nossa frente. Não, este casal que já vinha connosco na excursão, sim, simplesmente não o vinha almoço ao pé era de nós. todo da excursão. E então eles sentaram-se e tipo conversa puxa conversa e não sei o quê, então e são de onde? Eles também eram portugueses, são de onde? Não sei o quê. E nisto eles dizem, nós somos do Barreiro. E o Diogo, são do Barreiro? É que eu também. Portanto, o mundo é uma ervilha, malta. Qual a probabilidade? Qual é a odd de vocês irem para o outro lado do oceano e de repente sentarem-se à mesa com alguém que vive na mesma cidade que vocês? É um bocado, sei lá, não é impossível, não é? Mas por acaso foi um bom almoço. E foi aí que nós vimos um contraste de resorts. Porque, por exemplo, nós no nosso resort não tínhamos falta de nada, mas, por exemplo, eles, especialmente nos restaurantes e no buffet, não tinham aqueles guardanapos de pano, tinham lenços de papel. Basicamente, era um resortzinho um bocadinho mais inferior ao nosso. Eles dizem que tinham até alguma falta de variedade, era só uma carne ou um peixe. E esses senhores também, é que também depois tiveram-nos a explicar, tiveram a fazer uma outra excursão por várias cidades de Cuba e deixaram-nos ainda mais esse bichinho de querermos conhecer. Eles dizem que não tem nada a ver as outras cidades com Havana, e nós tivemos, lá está, nós vimos isso comparado com Varadero. Porque o que eles nos contaram, deixou-nos mesmo o bichinho de querermos conhecer um pouco mais sobre a cultura cubana e sobre como é que eles vivem noutras cidades que não só na capital e em Varadero, que foi esses dois sítios que nós conhecemos. E pronto, depois do almoço foi quando fomos dar esta volta toda a pé, ou isso foi antes do almoço? Não, foi depois. Foi depois do almoço nós fomos dar a volta a pé. Pronto, entretanto depois voltámos para o autocarro para regressarmos ao resort. E uma coisa engraçada foi, nós já tínhamos ouvido a guia a falar sobre isso, mas quando passámos ao pé do rio, tanto a pé como de autocarro, aquela zona tem tanto petróleo, malta, que todas as margens do rio estão todas cheias de petróleo, pedras. Havia lá um senhor que aquilo, de certeza que deviam atirar alguma coisa ao rio, e então o homem andava dentro da água a apanhar garrafas, a apanhar lixo, malta, tudo o que ele trazia para a terra vinha cheio de petróleo. Não cheirava, mas vinha tudo cheio de petróleo. Vinha tudo mesmo preto. Coisa, por acaso é uma coisa engraçada, eu nunca tinha visto petróleo assim, e então foi engraçado. E no regresso a casa? No regresso a casa parámos numa... Aquilo é mais um ponto turístico, aquilo é como se fosse uma área de serviço que fica ao pé da ponte mais alta. A ponte mais alta, se não me engano, da América do Sul toda. Era só de Cuba. Pois não me lembro. Mas pronto, aquilo era uma ponte que ficava com uma altura. Aquilo era estupidamente alto, uma altura, uma paisagem fantástica. E então, quando estávamos lá a tirar umas fotos, uma coisa engraçada foi que na parte de baixo, aquilo tinha tipo 2 patamares, na parte de baixo tínhamos uma super iguana. Mas uma super iguana. Nunca tinha visto aquela porra. Aquilo não era uma iguana. Era. Eu acho que não. Aquilo era uma iguana. Eu acho que aquilo não era uma iguana. Aquilo era uma outra espécie. Não, aquilo é uma iguana. Só que lá está, aquilo é uma iguana selvagem. Eu acho que não é uma iguana. Pronto. Essa é a minha opinião. Queres deixar aqui a foto? Não, se quiserem vão ver ao vlog. Pronto. Né? Então, vou deixar no vlog e no meu Instagram também é onde aparecer fotografias. Mas aquilo era estupidamente grande. Aquilo era mesmo... Ou seja, parecia um dinossauro, malta. E eu fui lá tirar a fotografia, mas desejosa que ele não se mexesse. Tu vês aquilo no Jardim Zoológico. Agora, ver aquilo, tipo, selvagem... mas é o que eu estou a dizer. Imagina, eu fui lá ao pé dele para tirar a foto. E eu estava desejosa que ele não se mexesse. Porque não havia nenhuma grade a separar-nos. Exato. Mas pronto, tipo, eu sou sincera, eu gosto desse tipo de bicho. Há quem não goste, mas eu
não me faz Não, muito e foi sentido. um não me contacto faz com a natureza muito, fixe. tipo, não tenho assim tanto medo de répteis. Basicamente foi isto, da Havana. Depois, entretanto, voltámos para o resort. Do resort voltámos à nossa vida super atribulada de comer piscina praia, voltar, comer piscina praia. O nosso sábado foi quando já tinha passado aquela tempestade toda. Aí estava bué E da então bom estava um tempo. dia espetacular, Foi a mesmo água já bom. estava tipo cristalina. Fizemos um photoshoot na praia que A eu Joana arrastei o obrigou-me Diogo. a levantar às 6 da manhã para ir tirar fotos à praia. Pronto, Muito é o belas, normal. muito belas. Pronto, é o trabalho também do namorado. Ainda no sábado, depois, lá está, desta vida toda de piscina, comer, praia, piscina novamente, já tínhamos decidido que queríamos também conhecer Varadero. E a Joana queria muito andar naqueles carrinhos. E então arrumámos as chininhas todas e à saída do resort havia um parque de estacionamento onde estavam sempre lá alguns carros, que aqueles são táxis. Pronto, basicamente era para fazerem uma excursãozinha pela cidade de Varadero. E então, pronto, optámos, fomos falar com um desses senhores. A Joana obviamente que escolheu o carro da Barbie. mais rosa que lá havia. Não, o carro mais discreto. Só não tinha era pestanas Pois não, mas eu tirei uma nas foto óticas, dessas também. mas pronto, escolhemos. Calhou-nos um senhor muito bacana, Yeah, muito querido. muito porreiro. Ele próprio, ele já conhece a cidade em si, portanto já conta ali um bocadinho como guia turístico. Levou-nos, por exemplo, a um parque da cidade, parou lá o carro para nós podermos andar a pé pelo parque e tirar fotos. Yeah, ele foi Malta, muito fofo. foi tipo, ele disse que aquilo era 1 hora, aquilo durou mais do que uma Yeah. hora. Todas as perguntas que nós lhes fazíamos, tipo sobre Sobre Cuba e Cuba como é em que eles si, viviam, ele respondeu a tudo. Foi mesmo querido. basicamente com ele que nós conseguimos perceber um bocadinho mais aquilo que era a realidade de Cuba. Sim, Lá está sim, aquela questão que eu vos tinha dito no início do episódio de só os resorts é que têm gerador e às vezes, e Cuba em si, tudo aquilo que não era resorts, especialmente fora da Havana, tem um período, ele disse que era um período das 8 da manhã às 8 da noite em que eles não tinham eletricidade. Eles cozinham com carvão. E ele até dizia que para vocês o carvão é um churrasco, para nós o carvão é a salvação, porque nós precisamos de carvão para tudo. Yeah. Para ter eletricidade em casa, basicamente eles precisam do carvão para tudo. E então fomos com esse senhor, Varadero não tem nada a ver com Cuba, tudo pintado, via-se que havia ali um brio e um gosto, também não era a capital, então era diferente. Passámos ainda pelo bar dos Beatles, ele levou-nos à casa do El Capone, onde a meu ver tinha a melhor praia das Caraíbas, nem é de Cuba ou de Varadero ou da Havana. Das Caraíbas não sei que eu não fui todo lá. Tá bem, mas a praia era muito bonita. eu acredito que aquela é tipo... Era muito gira. Muito basicamente, gira. para quem não sabe, El Capone era o dealer, o big dealer daquela zona, e então levou-nos aí, depois levou-nos também ao centro da cidade de Varadero, daqueles letreiros a dizer I love Varadero. Ficámos a conhecer um bocadinho da cidade, também não deu para conhecer tudo, mas pelo menos a cidade também não é assim muito grande, também não é assim tão grande. E depois ainda fomos a um mercado. Ele perguntou se nós queríamos, comprar alguns souvenirs. Obviamente que eles depois também já se conhecem todos e acabam por... eles todos entreajudam-se. Aquilo acaba por ser um negócio rural. E é um negócio local, aliás, não é rural, é local. Desculpa. E então ele perguntou-nos se nós queríamos ir e nós, claro que sim, queremos, mesmo não fosse para comprar nada, pelo menos para ver como é que era. E acabámos por entrar e ficar logo praticamente na primeira barraquinha. Foi porque, malta, vocês nem têm hipótese de passar mais. Porque sim. Eles querem ser tão... Como é que eu ia dizer? Eles querem ser tão bem abordados. Não é tão bem abordados. Eles são tão amáveis que abordam-vos e tipo puxam-vos logo e mostram-vos mas veja isto, então, mas veja lá. É que eles são mesmo queridos, a questão aqui é essa. E então pronto. Mesmo que vocês digam, tipo, não quero, eles aceitam que vocês não queiram comprar com eles, ok? Mas eles querem-vos mostrar. Pelo menos mostrar, eles querem-vos sabem? mostrar. E então depois também conseguem vender dessa maneira. Nós ficámos logo, assim que entramos no mercado, ficámos logo na segunda barraquinha. Comprámos ainda umas quantas coisas. Foi aí que basicamente gastámos o dinheiro todo. Foi praticamente. Foi aí que a gente gastou basicamente o dinheiro todo. E entretanto... E comprámos boas coisas. Exatamente. De recuerdos e coisas assim. Para trazermos para a nossa família e também para nós termos. Depois, entretanto, acabámos por fazer o mercado todo. Tinham cenas muito bonitas. Imagina, a próxima vez que eu lá for, quero levar uma mala vazia para poder trazer as coisas. Depois chegou um ponto que o nosso problema era, já não tínhamos espaço para trazer as coisas. Exatamente. Então acabámos por não trazer assim imensa coisa.
houve uma estátua que eu queria imenso ter trazido e não tínhamos consegui. espaço. Tive mesmo pena. Mas pronto, depois voltámos para o hotel. O hotel também tinha um mercado. Ou seja, no último dia. havia pessoas do mercado que não estavam no mercado porque vão aos resorts. Vão aos resorts tentar vender alguma coisa. Também tentar vender. Também então, conseguimos comprar aí ainda uma caneca. Ainda comprámos e umas uns coisinhas. ímãs. Pois foi. E pronto. E pronto, foi basicamente isto. Depois acabou a nossa viagem, ainda fomos jantar. Tirámos umas fotos também. Não, depois da viagem de carro ainda fomos à praia e à piscina e depois é que tomámos banho, jantámos e fomos ainda tiraste fotos com o carro, o senhor foi, ainda não se tirou fotos, ainda a gente teve... Porque eu perguntei, podemos tirar fotografias com o carro? E ele, sim, claro. Sejam à vontade, ele se quiserem saiu do entrar... carro, ele deixou-nos entrar no carro, fingi que estávamos a conduzir. Olha, mesmo fofo o senhor. E ainda destirou fotografias também e me odiou. Foi mesmo querido. Pronto, e para mim foi o meu dia preferido. Foi o dia em que a gente teve mais... Foi o meu dia preferido, foi esse. Sim, eu gostei. Foi o dia em que a gente fez mais coisas em tão pouco tempo. Foi tipo, sexta-feira, foi sexta e sábado. Sexta e sábado foi os dias que nós fizemos mais coisas. Sim, não, mas efetivamente sábado foi o dia que fizeste mais coisas porque primeiro não tinhas o dia completo, mas conseguiste. Mas aproveitámos bem. Conseguiste ir à praia, ir Varadero, voltar à praia, comer, despachar, tomar banho no outro sítio, ainda ir para o aeroporto. Foi mesmo fixe. Ainda tivemos aquela situação do autocarro, porque nós tínhamos os autocarros... a gente entrava no autocarro depois de fazer a chamada, estávamos todos, quem estava ali naquele resort, estava toda aquela hora para vir embora, ali à porta, chega o autocarro. Nós fomos os primeiros a chegar, Nós fomos os primeiros a chegar, chega o autocarro e o homem do autocarro começa a fazer a chamada. Chama todas as pessoas. Menos o meu nome. Menos o nome da Joana, que era a do grupo, a líder do grupo, e mais uns dois ou três grupos que estavam connosco. Aqueles nossos amigos do início do avião. Aqueles do avião. Eles também estavam lá. E entretanto... gerou-se ali um bocadinho aquela cena de confusão, então, mas o que é que se passa? Não há autocarro para nós, não há lugares. Lá depois arranjaram um autocarro que vinha não sei de onde, de um outro resort com portugueses que estava meio vazio e então dava para nos vir buscar. Lá então depois ele veio, ainda tivemos ali se calhar 40 minutos para ir à espera do autocarro. Já nem sei. Estava a haver uma tempestade, lembro bem da gente estar a ver os relâmpagos e tudo. Depois quando chegámos ao aeroporto tínhamos uma fila para fazer o check-in, que aquilo tivemos lá bué da tempo para fazer o check-in, não te lembras que aquilo antes andava aos S? Sim. Lembras? Sim. Que aquilo só estava um guichê aberto. Estávamos bué de tempo e aquilo depois já estávamos fartos também, sabem? Queríamos era... Estávamos cansados. Porque o dia foi bué longo, porque nós acordámos super cedo para irmos fazer o photoshoot na praia. Até o dia foi muito longo. Tanto que nós assim que sentámos o cu no avião, quinámos. Adormecemos basicamente. Só acordámos, já estávamos quase aqui em Lisboa. Já estávamos quase aqui em Lisboa. Yeah. E pronto, e acho que foi isso. E é isto, foi assim a nossa viagem, assim com umas peripécias engraçadas que nós guardamos Memórias com muito carinho. Queremos muito voltar a Cuba, recomendamos muito, se vocês, sei lá, quiserem conhecer assim uma cultura diferente da nossa, já sabem que tem que ir com open mind, mas recomendamos muito Cuba e queremos mesmo voltar. Esperemos que também tenham gostado deste episódio, assim a contar-vos um pouco sobre a nossa viagem. Se quiserem mais episódios como este, deixem aí nos comentários, que nós gostamos muito de ler os vossos comentários. E se quiserem saber mais sobre esta viagem, acompanhem Sim, se quiserem, o canal do YouTube da Joana. A Joana vai pôr o vídeo da viagem. E pronto, malta, é isto. Deixem o likezinho, comentem, partilhem onde vocês quiserem. Críticas estão sempre bem-vindas, vocês já sabem como é que é. E é isto. Um grande abraço e um grande beijinho. Porquê, amor? Porque isto vai dar muito que falar. Isto vai dar que falar, maltinha. Um beijinho. Um beijinho. Tchau, tchau. Até para a semana.